Olá pessoal, aqui é Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho aqui anunciar o vencedor ou a vencedora do concurso para ganhar então aqui o Tiletum. Bem, eu tenho que admitir que não estava à espera disto, porque já tinha lançado outros concursos em que oferecia um jogo e nunca tinha acontecido ter tantas participações. Ou seja, foram mais de 50 propostas de jogos, ou seja, o nome de jogos da série T, começados por T, sobre Portugal. Bem, foi uma quantidade imensa de coisas que eu não estava à espera, daí até ter demorado mais tempo a fazer este vídeo e a fazer análise. Foi uma análise muito difícil, porque havia muitas participações e participações boas, o que me obrigou até a ter que definir alguns critérios que eu vou ter de partilhar agora, que, embora estivessem implícitos, não teriam sido muito óbvios. Então, o objetivo era ser um jogo da série T, ou seja, o nome teria de começar por T, teria de estar ligado a Portugal e, sendo um jogo da série T, teria de ter alguma coisa relacionada e ter que entrar no mesmo tipo de todos os outros jogos desta série. O que me levou a ter que depois fazer aqui alguns critérios especiais. Para além da letra, obviamente, uma das características destes jogos, normalmente são Eurogames, não anda muito longe disto, normalmente são para até 4 jogadores, habitualmente, normalmente estão alguns no passado, uns séculos para trás, alguns milénios, mas alguns uns séculos, e apelam sempre a um contexto histórico. Um contexto histórico e algum contexto de gestão de recursos, planeamento, etc. e tal. Esse tipo de coisas. Portanto, isto depois foi por este critério que me levou a decidir qual foi o final. Mas eu, antes de anunciar o final, acho que vale a pena anunciar algumas das coisas. Vocês podem ir ao link do vídeo e os comentários estão lá disponíveis e vão ver lá coisas muito interessantes, algumas hilariantes, outras ousadas, mas vamos ver. E depois eu penso que no final se vai perceber o porquê da escolha. Então, eu tenho aqui algumas notas. Por exemplo, houve aqui alguns temas comuns. Por exemplo, temas relacionados com o terremoto, com nomes de localidades, por exemplo, Tavira, Trafaria, Trancoso, localidades começadas por T, regiões do país, tipo Trás-os-Montes, também o rio, o principal rio ou o maior rio que passa em Portugal, o Tejo, ou o Tagus. Portanto, todos eles apareceram de algum modo aqui associados em alguns jogos. Portanto, isto foram tantas as participações que deu para fazer estes grupos. Depois, houve aqui também alguns temas curiosos, alguns deles que levaram aqui para uma dimensão mais política e por isso também mais gerador ou com potencial para gerar polémica. Por exemplo, tivemos aqui um sobre touradas, tivemos aqui deles sobre o Tarrafal e tivemos aqui dois outros, para além do Tarrafal, aludir ao Estado Novo, o Tertúlias, que terá sido também um modo de oposição ao Estado Novo, depois aqui também um transformar sobre o 25 de Abril e a transformação que aconteceu em Portugal. Portanto, também estes com uma dimensão política também importante e que poderia entrar, mas se calhar não entrava bem naqueles critérios que eu falei anteriormente. Depois, a parte cómica, estes foram os mais engraçados. Tenho pena de que normalmente eles não entram naquilo que é o típico jogo da série T, mas há aqui ideias muito interessantes e muito curiosas. Por exemplo, vimos aqui alguns que são meio cómicos, mas não, que são o Traje e a Tuna, a referir aqui a vida de estudantes universitários, em que tem esta dualidade entre ter sucesso académico, ter o sucesso social, participar na vida académica social ou na vida académica formal. Isto gera aqui, obviamente, a necessidade de gerir recursos e tomar decisões durante o jogo. Isto pareceu-me engraçado, porque algumas delas depois também aliam para a vida boémia e até para a vida artística das tunas, portanto, coisas interessantes e curiosas. Depois também a tavernas, tivemos aqui opções com B e com V, e uma delas foi uma das mais curiosas, que era a tentativa de entrar numa taverna e depois tentar sair sóbrio e sem entrar em nenhuma rixa ou em nenhuma cena de pancadaria e ser bem servido. Portanto, coisas também hilariantes. Depois também o Tremoço, e aqui o Tremoço seria um jogo
com um mecanismo tipo braço, portanto um braço de termossos, acho que seria uma coisa também hilariante e se calhar até com potencial. E depois também aqui o torresmo, aqui no set collection, torresmos aqui com vários ingredientes, aqui numa evolução do torresmo. Portanto também curiosos e cómicos estes. Também aqui entrava a TAP. A TAP também foi um jogo muito interessante, que era quase, pelo que me pareceu, uma espécie de um party game, em que todos tentavam tirar o máximo de dinheiro da companhia para seu proveito pessoal, também aqui num jeito de crítica social. Depois, fiz aqui uma seleção daqueles que eram os jogos que estavam aqui a lutar por serem os melhores. Um deles foi o Tejo, em que remete para a construção naval e todo o desenvolvimento do Tejo, e do Tejo como porto, e do Tejo como via de comunicação ao longo da história, aqui também interessante. Depois também aqui Trovador, sobre até algumas características portuguesas muito nesta arte dos trovadores medievais, do galaico-português. Aliás, estudamos isso nas aulas de português, em que seríamos trovadores a percorrer o país com disputas, a recolher dados musicais, conteúdo, a criar, etc. Também pareceu interessante. Depois aqui Tempura, aqui nesta relação com Portugal e com o Japão, e como esta criação portuguesa se difundiu pelo Japão e ficou também lá muito popular, também pareceu um tema interessante. E depois esta Transtesos e Turdetanos, penso que estou a dizer bem, sobre a Idade do Ferro no Guadalquivir. Aqui um tema que vai para o passado, que depois faz aqui uma relação com o processo de romanização, pareceu muito interessante. Este aqui esteve mesmo na luta pelos vencedores, só me pareceu, como estava definido para um jogo para 2 jogadores, assimétrico, que não entrava bem na série T. E este era mesmo daqueles que estava aqui a lutar pela vitória. Depois temos o T, transporte de ervas aromáticas, também pareceu um conceito interessante e com potencial para entrar aqui num Eurogame, também aqui um forte candidato à vitória. Depois também as tágides sobre as ninfas que influenciavam e inspiravam os poetas, e nós vimos isto no Camões, não é? A inspiração das tágides para o poeta criar a sua epopeia. Também poderia ser, e realmente entrar aqui numa mitologia, de uma mitologia mediterrânica, mas também com umas inspirações portuguesas. Também pareceu um tema aqui forte pela vitória. Também a torre, esta torre também foi muito interessante porque era sobre as várias torres que tentavam defender o Tejo. Aqui também foi um forte candidato a vencer, mas estava a propor um jogo colaborativo, e a série T não é caracterizada por jogos colaborativos também, mas também um tema muito interessante em que a Torre de Belém é uma delas, havendo mais que estão a defender o Tejo, tanto na Foz como na zona navegável, que era pelo menos até Abrantes, e tudo isto tinha um sistema de defensivo por torres, que obviamente me parece que dariam também um bom tema de jogo para entrar na série T, mas não tanto como um jogo colaborativo. Depois, por fim, também traz os montes sobre todo o processo industrial, económico, de desenvolvimento, também a meter aqui o mirandês com a cultura, que é um modo de propagação de cultura associada à economia e aos produtos locais, que também pareceu interessante, embora não fosse tão para trás no tempo como normalmente costumam ser aqui os jogos da série T. Também por isso ficou um pouco aquém daquilo que poderia ter sido o primeiro lugar. E para isto, para revelar que o primeiro lugar vai para o Tejo, aquele jogo que foi proposto pela Érica Caraça, que propõe aqui um jogo que aborda o Tejo como via de comunicação, como via de desenvolvimento, como o porto, como o local para a expansão portuguesa, que isto depois se relaciona com o território, por exemplo, com o local de onde vinham as madeiras, com a evolução tecnológica para estarmos no topo e no estado de arte mais evoluído da construção naval. Eu penso que isso daria realmente um excelente motivo para um jogo, algo que não foi ainda explorado e que entrava perfeitamente aqui na série T, falando de uma coisa que é muito típica, que é este rio que passa na capital. E pronto, foram estas as minhas escolhas. Em breve haverá mais um concurso destes. Espero que tenham gostado, as participações foram incríveis e acabou por ser um contributo e um debate muito interessante que ficou registado no vídeo do canal. Então vá, obrigado, adeus.